Cosido dos Santos, qual foi o primeiro contato que você teve com a Justiça Eleitoral? Bom, o primeiro contato que eu tive com a Justiça Eleitoral foi entrando a trabalhar no Tribunal Regional Eleitoral. Antes você não chegou nem a trabalhar como mesário? Não. Ou tirar o título? Não, tirar o título eu cheguei a tirar. Inclusive tirei com o João Oscar Centurião. Foi ele que, na Alto São Francisco, na segunda zona eleitoral, né? Então foi o meu primeiro contato mesmo. Esse foi o meu primeiro contato. E após isso... Você fez o concurso? Fiz o concurso com muitos concorrentes. A época era uma época muito parecida com essa que nós estamos vivendo hoje, né? Uma época de muito desemprego, muita falta de trabalho. Foi em 1983 que eu fiz o concurso. Então foi o segundo concurso? O segundo concurso. O primeiro eu me lembro que disse que parece que entrou o Emerson, né? E no segundo entrou eu e Luiz Humberto. Então era um concurso específico para uma área? Era específico para motorista. Inclusive, quando eu fiz a inscrição, eu fiz certo que eu ia ser motorista da Receita Federal, porque os concursos eram feitos pela Receita Federal, né? Pelo ESAF. Isso. Escola Superior da Administração Federal. Isso. Então eu fiz o concurso certo que eu ia trabalhar lá na Justiça, na Receita Federal. Aí quando eu passei é que eu fiquei sabendo que eu ia trabalhar no Tribunal Eleitoral. Você já tinha experiência nesse tipo de trabalho? Ou simplesmente gostava de dirigir, gostava de carros? O que é que te motivou, além, claro, do próprio trabalho, mas por que esse carro em particular? Veja bem, eu sempre gostei muito de carro, de dirigir. Eu aprendi a dirigir sem ninguém me ensinar, né? É claro, olhando só ali para ver. E quando vim para Curitiba, que eu vim do interior do Paraná, né? Você é de Marialva? De Marialva, exato. Então, quando eu cheguei em Curitiba, eu cheguei do sítio, da lavoura, aqui para a cidade. E trabalhei em N serviços todos sofridos e tal. E eu tinha o meu almejo era trabalhar em um serviço onde eu pudesse ter o reconhecimento do meu trabalho, né? E também poder trabalhar, tipo, sair de casa com a roupa limpa e voltar com aquela mesma roupa e aquela roupa limpa. E lidar com pessoas de um nível melhor, pessoas educadas, pessoas que, mesmo que não me tratasse diferenciado dos outros, mas que não fosse, digamos assim, peão de obra, né? Essa era a minha intenção. Então, nessa época, 1983... Eu fiz o concurso em dezembro. E você tomou posse? E tomei posse dia 2 de janeiro de 1984. Então, mal o ano começou? Sim. Começou a trabalhar? Sim. Então, eram 3 motoristas, então, né? Além de você, tinha o Humberto e o Emerson. E o Emerson, exato. Qual era a realidade do setor de transportes no tribunal naquela época, assim, em número de carros, né, a estrutura que existia na época? Como era? Em relação a hoje, comparado com 1984, é uma diferença brutal. Muito diferente. Quantos carros? Nós tínhamos à época 6 carros. Era um Fusca, 1972, a álcool, uma picape e uma Kombi fechada. E eu acho que aquela Kombi devia ser 69, bem antiga mesmo. E então, tinha todos já carros velhos, mesmo para aquela época? Mesmo para a época já era carro velho. E tínhamos 3 Opalas, uma atendia a corregedoria, outra atendia a presidência e outra atendia a secretaria do tribunal. E você, Humberto e Emerson, tinham alguma definição com relação a quem atender? Ou havia um rodízio para isso? Veja bem, nós tínhamos um motorista que ele era requisitado, seu Pedro Antônio Domingues. E à época ele era o motorista do presidente.
principalmente em viagens, essas coisas assim. E o seu Guilherme Colosel, que era o nosso chefe de transporte, ele atendia o Dr. Ivan, que era o diretor-geral, principalmente em viagens. E posteriormente, eu, Humberto, Emerson, começamos a viajar também. Começamos aí, a partir de uma certa época, aí passou o Ozzy atende o presidente, o Emerson atende o corregedor, e o Humberto atende a secretaria, incluindo o Dr. Ivan, a doutora Ana Flora e tal, né? E assim a gente foi se acomodando, se ajeitando, né? Nessa época vocês ainda estavam no prédio do Alto São Francisco. Do Alto São Francisco, no Vocês Dr. fizeram Keller. um treinamento especial para estacionar os carros na garagem da Alameda Cabral? Não pelo seguinte, porque ali, inclusive, a gente toda a vida procurou ter habilidade em dirigir, né? Então, para entrar ali, eu me lembro que vários funcionários que guardavam o carro ali dentro deixavam uma boa parte do carro naquela coluna onde a gente colocava a chave ali para abrir a porta automática. Mas nós mesmo, eu, Humberto, Emerson, nunca estreamos aquela coluna, não. Mas vários funcionários, sim. Que era bem estreita, Isso. íngreme, né? Muito, inclusive os membros, desembargadores, quando acontecia dia de carro lá, eles paravam o carro na portaria e pediam para a gente recolher o carro. Isso era sagrado. E quando eles iam sair, se por acaso fosse sair 6 horas, 7, 10 da noite, horário que fosse sair, tinha que ter um motorista ali para manobrar o carro e tirar lá fora para eles poderem seguir em frente, porque eles não conseguiam sair, não. Inclusive o desembargador Afinho não conseguia de jeito nenhum. E como era a rotina do setor de transporte nessa época? Além das viagens que vez ou outra surgiam, o dia a dia, qual era a rotina? Veja bem, eu, talvez por gostar bastante de dirigir, gostar sempre de estar andando, né? Eu praticamente assumi, vestir a camisa de entregar ofícios, levar intimações, entregar processos da judiciária à época, né? Então eu saía entregar todos os processos e tal. O Emerson fazia outras coisas e o Humberto também, né? Mas eu me lembro que o tribunal comprou 2 Fusca 85 à época, era 2 relíquias também. E o meu carro praticamente triplicou a quilometragem do carro do Emerson. Um era meu, outro era do Emerson e a Kombi era do Humberto, né? Então, meu carro praticamente triplicou o odômetro em relação ao do Emerson, porque o Emerson andava menos, né? Atendia outros setores, mas andava menos, mas eu andava a cidade inteira. No entanto, eu conhecia a cidade inteira, o Everton é prova disso. E as viagens para o interior? Assim, eram rotineiras, eram raras? Você me falou que no começo existiam 2 motoristas que faziam essas viagens. Sim, A partir de um certo ponto, vocês também passaram a fazer. Exato. Elas passaram a ser rotineiras, né? Mas não como é hoje, em absoluto. Era menos ainda? Muito. Quer dizer, eu não sei como está agora, porque eu estou fora do tribunal, né? Mas eu acredito que 5% das viagens, menos que isso, 2% das viagens, eram feitas naquela época. E eu, quando assumi o desembargador Schiavon Pupi, eu comecei a atendê-lo. Aí saiu o desembargador Pupi, entrou o desembargador, parece que Lima Lopes, todos os outros desembargadores presidentes, eu passei a atendê-los, sem que os outros motoristas se esquivassem disso, né? Simplesmente eu assumi, e o último desembargador que eu atendi foi o desembargador Vidal Coelho. Mas não faz tanto tempo assim. Não faz não. Não faz não. E Ozzy, você tomou posse no setor de transporte quando era uma estrutura bem pequena. Bem acanhada. E também com veículos já bem desgastados. Sim.
e passou por vários prédios nesse período, do Alto São Francisco para o Alameda Cabral, depois para cá, e nesse meio tempo atendendo o Dr. Pedrosa, atendendo o Barracão lá do Rio. E do Boqueirão também. Boqueirão também. E gradativamente a frota sendo ampliada e modernizada. Como é que você analisa essa evolução, assim? Comparando, você mesmo disse que era uma diferença monstro entre o que tinha na época e o que é hoje. Como foi ver o setor ganhar a dimensão que ele ganhou? Veja bem, nós, o ser humano, ou 90% dos seres humanos, são contrários à mudança. Então a gente sentiu, sem dúvida sentiu mesmo, principalmente eu que tinha assumido a chefia de transporte, né? Eu senti porque o que muitas vezes era para mandar escrito à mão, eu quero isso, era para se colocar através CI, comunicação interna, posteriormente através e-mail, e tudo isso foi, né? Depois via CIAT. O CIAT eu não cheguei a pegar, graças a Deus. Via CIAT. Pois é, eu não cheguei a pegar isso não. Então meu desenvolvimento, a minha forma de comunicar, eu devo muito isso à Tônia Daisy, porque a Tônia foi minha chefe direta, né? Minha chefe, e a cada vez que eu mandava uma CI solicitando um serviço, uma determinada coisa, que eu escrevia da minha forma, né? Como hoje no WhatsApp, às vezes a gente manda algo, dizendo algo, e a gente escreve como fala, né? E às vezes eu escrevia como falava, ela pegava, riscava em cima, escrevia qual era o termo correto. E o que você lembra de curioso, de interessante? Você falou no começo que vem da roça e que almejava um certo tipo de trabalho, de reconhecimento. Você encontrou isso aqui no TRE? Com certeza encontrei sim. Inclusive o que eu tenho de curioso foi a minha primeira saída como motorista do tribunal. Porque, voltando um pouquinho, eu fiz uma época um teste no antigo Bamerindos, trabalhar na recepção e tal, já queria fugir do frio de Curitiba, das chuvas, dos pés molhados e tal. Eu fiz um teste lá e o moço que me analisou, olhou, falou, não, tudo bem, o senhor foi muito bem, você foi muito bem, mas eu não posso te aceitar aqui. Aí eu, desempregado, naquela tristeza toda, né? Então eu falei, mas eu interessei em saber por quê, né? Ele falou, por causa da sua cor. Por causa que você é preto. Então eu não posso te aceitar aqui. Não por mim. Eu gostei muito de você. Mas o meu diretor, se te vê aqui, ele me come vivo. Né? E quando eu entrei no tribunal, eu fui o último a ser apresentado, a tomar posse, melhor. Estava o doutor Cleverson, a doutora Noeli, a doutora Leila, a dona Maria Helena e a dona Neide, doutor Luiz Carlos e o doutor Ivan, na sala do doutor Ivan. E eu, quando entrei, o doutor Ivan me cumprimentou, eu olhei aquele homem, falei, quem que é esse camarada, né? Eu não sabia de que se tratava, eu achei que estava trabalhando numa empresa simples, uma empresa comum, né? E eu com aquele negócio que eu era preto, né? Porque quando alguém chega e te fala que uma determinada coisa, isso fica gravado, né? E eu entrei trabalhando ali e o doutor Ivan tinha recebido do doutor Valdir, que era o delegado da Receita Federal à época, pediu para que eu ficasse trabalhando com ele lá, o doutor Ivan não permitiu, disse que precisava de pessoas assim ali. E o doutor Ivan, quando desceu um dia, ele falou para o seu Chico, que era o nosso chefe mais imediato, né, o chefe de portaria.
Ele falou para mim, ele ligou, Chico, arruma um motorista para eu vou sair. E tudo bem, né? Aí o seu Chico falou, não, tudo bem, doutor, e tal. E pelo andar da carruagem, o doutor Ivan disse, eu quero sair com o Ozzy. Tudo bem. Aí o seu Chico falou, Ozzy, você vá lá na garagem, pega aquele carro que está escrito secretaria na placa dele e traz aqui e o doutor Ivan vai sair. Aquilo eu tremi tudo. Eu entrei em parafuso, mas fui lá, peguei o carro, o Opalão, né? Parei ali, quando eu fui descer para abrir a porta, o doutor Ivan já pegou na porta, eu ia abrir a porta de trás, né? Aquela coisa toda, ele já pegou na porta e falou, não, faz favor, pode. Eu já, antes de sair do portão, eu disse para ele, doutor Ivan, olha, eu nunca atendi autoridade, tá? Falou, dirija, faça a tua parte, não pode dirigir, fique à vontade. E eu levei ele num determinado local, praticamente no centro, e parei para esperá-lo. Ele falou, não, você pode voltar que eu volto a pé. Aí eu voltei, quando eu voltei certo que eu ia ser mandado embora. O Jurandir, ele está tão mal que ele vai voltar a pé. Ele foi, exatamente. Aí eu falei, esse diretor, ele não gostou de mim e vai chegar aqui e falar com o seu Chico, para o seu Chico me dispensar. Mas isso aconteceu quanto tempo depois do Bamerinos? Uns 3 anos depois. 2 anos depois. Mas só que isso marca, né? Sim, isso você não esquece. Só pra ter uma ideia. E então eu cheguei, aí o seu Chico, que era o meu chefe imediato ali, falou para mim, cadê o homem? Eu falei, ele ficou lá, o seu Chico, ele não quis voltar comigo. E fiquei ali, sentei ali, abaixei a cabeça, fiquei no cantinho lá, só esperando a hora que o doutor Ivan entrasse para chamar o seu Chico para, né? Aí, tal, nisso ele chegou, o doutor Ivan era e é, né, uma pessoa muito dada, muito gentil, né? Ele entrou, cumprimentou todo mundo na portaria e tal, me cumprimentou também. Eu falei, de certo, é a última vez que ele aperta a minha mão, né? Pensei comigo. Aí nisso, fiquei ali, mas olha, aquilo não tinha graça. Eu podia ter passado o dia inteiro sem almoçar, mas a fome tinha passado, né? Falei, perdi o emprego, né? Aí quando, de repente, tocou o telefone. Aí o seu Chico pegou e subiu no gabinete do Dr. Ivan e eu falei, pronto, é agora. Estou morto. Aí quando, de repente, o seu Chico voltou e ele tinha uma mão, tinha, faz tempo que não o vejo, mas ele tinha uma mão enorme, então ele chegou para mim e fez assim para mim. Olha, o homem gostou muito de você. Eu falei, meu Deus do céu, que bênção, isso é uma maravilha. A mim foi o fechamento. Que momentos ou que momento mais assim especial você tem lembrança daqui que te fez se sentir uma pessoa realizada com o trabalho, com o tempo que você dedicou a esse tribunal? Olha, são tantos, Marden, que não dá para enumerar. Mas deve ter um que tenha marcado mais, além desse que você nos contou agora, dessa primeira saída com o Dr. Ivan. Não, a saída com o Dr. Ivan não foi uma realização, foi um martírio, né? Para mim foi. Não, mas depois... Não, depois o dedão do seu Chico ali, para mim foi fantástico. Não sei se cabe comentar isso, né? Mas foi uma ocasião que eu viajei com o desembargador Régio Calixto. E eu e o Humberto fomos comprar vinho, né? Eu conheço essa história. E Humberto botou os vinhos dele no porta-malas do meu carro. E ele ficou com o carro sem vinho. E nós rodamos de Maringá, passamos por Cascavel, Foz do Iguaçu, Coronel Leônidas Marques, Capitão Leônidas Marques, e Pato Branco. Vocês deram um giro bom. Sim, e com o vinho dentro do porta-malas. Quando cheguei em Capitão, né? Uhum.
tem umas lombadinhas desse Ainda tamanho hoje assim, tem. malditas lombadas, e eu vim e não vi aquela lombada. Quando eu vi, estava em cima, e segurei o carro, e de repente, quando eu soltei, ele passou e fez... E eu só torcendo para não ter acontecido nada, né? Daí a pouco começou a entrar cheiro para dentro do carro, cheiro de vinho. Meu Senhor do céu! Olha, foi algo fantástico, viu? E para minha sorte, Deus sempre esteve comigo, né? Esteve comigo. A mala do desembargador Nérgio Calixto era uma mala de primeira qualidade. Impermeável, era algo fantástico. Então, o vinho não penetrou na mala dele. Então, quando eu cheguei no posto de gasolina... Mas o bagageiro... Quando eu cheguei no posto de gasolina, que a moça... Aí falei, menina, você precisa me ajudar, eu preciso lavar esse porta-malas aqui. Ela falou, meu Deus do céu, é vinho, senhor, e tal. Ela me ajudou a tirar os bancos de trás do Monza e tiramos todas as malas. Que eu tirei a mala do desembargador Nérgio Calixto, que eu levantei assim, escorreu o vinho pela costura assim. Eu falei, meu Deus. É hoje. É hoje. E ele veio de Pato Branco a Curitiba, ele e o doutor Ivan vieram me azucrinando, me atazanando o tempo todo, dizendo que, ó, Ivan, desta vez não vai ter escape. Se por acaso o meu pijama de seda que eu tenho lá manchou, olha, Ivan, eu quero outro motorista. Mas ele falava aquilo e se partia de dar risada. E eu não sabia, eu só sabia que eu tinha feito alguma coisa errada, né? Então foi algo assim. Agora falar alguma coisa que me encheu de satisfação, me deixou bastante realizado, foi quando o seu Guilherme se aposentou. Aí o Emerson assumiu a chefia do transporte. E eu continuei como motorista. E o Emerson falou, eu não vou ser chefe de transporte, não. Não vou ser. E chegou para mim e ofereceu para mim. Eu falei, Emerson, olha, a chefia de transporte tem um FC, me parece que 3 à época, né? E aqui nós estamos com um FC 1. Ele falou, não, mas mesmo assim eu não quero, eu prefiro, eu vou viajar, eu tiro de alguma forma, eu não quero, eu não sirvo para isso, eu não nasci para isso. E você tem jeito, você leva jeito. Aí subimos falar com a Araí. A Araí estava substituindo a Tereza, que estava em férias. E ele chegou, explicou tudo para ela, e ela falou, Emerson, você sabe o que você está fazendo? Ele falou, sei, eu estou fazendo consciência. Aí falou, Zi, você aceita ser chefe de transporte? Eu falei, sim, aceito e tal. Aquilo, meu ego e minhas finanças também deram uma melhorada. Então, para mim, foi um dos motivos, um dos momentos de realização. E principalmente pela aquiescência do Dr. Ivan, né? Porque se o Dr. Ivan dissesse não... Não, eu quero o Emerson mesmo aí. Não adiantava. Podia chamar qualquer um que... O Dr. Ivan, graças a Deus, eu tive um muito bom relacionamento com ele. Tenho até hoje, graças a Deus. E ele sempre procurou ser compreensivo comigo, me aturar, me ensinar algumas coisas. Inclusive, quando me apareceu essa situação, por último agora, ele me chamou na casa dele, explicou, falou tudo, como era, como deixava de ser. Então, essas coisas aconteceram comigo aqui. E quando eu entrei a trabalhar no tribunal, eu estava pagando um terreno onde eu moro hoje. Lá na Barreirinha? Na Cachoeira. Barreirinha a gente fala assim para ficar mais light, né? Para mais chique. Mas é Cachoeira. Então, o que acontecia? Se você pagasse deixasse de pagar 3 parcelas, eles tomavam. Ou tomava o terreno ou reajustava pelo valor atual. E um dos donos, era 2 irmãos, um dos donos, ele escondia o meu carnê. E quando eu ia pagar, ele falava, olha, pode deixar que eu vou falar para o Valdomiro que você já tinha me pago, havia pago. Então eu ia lá, pagava 1 e deixava 2 devendo, pagava 1 e deixava 2 devendo. Então ele me protegia, não sei lá por quê, né?
Então eu estava nessa situação. E quando eu entrei a trabalhar no tribunal, eu comecei tentando vender alguma coisa na rua, doce, vendendo doce correndo de fiscal da prefeitura. E o que acontecia? Se eu comprasse, se eu tomasse um lanche ou se eu jantasse em casa, a minha família ficava sem. Então, se eu comesse em casa, eu já paro. Então, se eu comesse em casa, a minha família, minha esposa e minha filha não tinha comida para o dia seguinte. Então, eu voltava a trabalhar. Às vezes eu passava com um meio pãozinho daquele pão d'água. Às vezes eu não podia comprar o pão d'água. Quando eu terminava o dia que eu ia para a escola, ia fazer o 2º grau, né? Então, quando terminava, eu juntava aquelas migalhas que ficava do doce que ficava ali, né? Eu juntava, jogava na boca, era a minha janta. E quando eu vim trabalhar no tribunal, a dona Lúcia Newton, o Claudionir, o desembargador Jucimar, então Jucimar, dona Marlene, dona Leila, Irene Ito, Marilena e Mariana, eu não me esqueço dessas pessoas, que eles fizeram uma vaquinha. A Lúcia Newton chamou, eu acho que foi dona Leila, e falou: olha, nós estamos com uma pessoa aqui que é uma pessoa querida e tal, e essa pessoa não está passando bem, ele está passando necessidade. Então, o que acontecia? Eu passava o dia inteiro sem almoçar. Eu entrava às 9, saía às 19, ia para a aula e sem almoçar, né? Tomava o cafezinho ali da salete, né? Então, aí eles fizeram uma vaquinha e foram num barzinho lá que tinha perto do tribunal, esquina da Augusto Stelfel com a Ébano Pereira. Tinha um barzinho ali, então eles iam lá todo mês e falavam: olha, isso aqui é para o Ozzy almoçar durante o mês. Então, se o mês tinha 22 dias, era 22 almoços que eles pagavam. Naquela época o tribunal não pagava... Não tinha o vale-refeição, não tinha. Então, eles fizeram isso para mim, também coisa que me marcou, né? Então, mas voltando ao assunto do meu terreno, eu quero deixar bem claro aqui que tudo que eu tenho hoje, eu devo primeiramente a Deus, em segundo lugar ao tribunal. Foi quem me realizou como pessoa, profissionalmente, né? E saí daqui do tribunal. Infelizmente não me aposentei ativo, me aposentei inativo praticamente por causa da doença, né? Mas deixei nem tantos amigos, mas deixei muitos amigos, muitos. E agradeço a Deus por isso. Então, para fechar, Ozzy, que conselho você daria para um jovem que esteja tomando posse hoje aqui no tribunal? Olha, Marden, principalmente não ver o tribunal como um shopping. O nosso tribunal aqui é uma referência para o Brasil inteiro, tanto em atendimento, como em qualidade de vida aqui dentro, como em beleza das repartições aqui, que não olhe o tribunal como um shopping ou como um cabide de emprego. Trabalhe. Faça a sua parte. E, de preferência, não puxar o tapete de ninguém, que isso não leva ninguém a nada. A nada. Trabalhe, seja honesto. Seja honesto. No final, tudo se dará certo. Obrigado. Eu que agradeço.